Boa noite, minha irmã, meu irmão. Pois é, de onde deveria surgir o exemplo para toda a nação brasileira, né? Não devemos ter esperanças. Como já disse no vídeo anterior, o Brasil está de cabeça para baixo. Lamentavelmente, quando você se depara com determinadas situações, principalmente nas altas cortes, né? E você começa a observar situações verdadeiramente deprimentes, no sentido de que uma nação onde as pessoas sofrem para ganhar o seu dinheirinho no final do mês, enquanto outros nadam em dinheiro em quantidades elevadíssimas, em benefícios, né, milionários. Veja bem, essa questão dos benefícios extras para juízes foram recriados, né, e custaram mais de 1,2 bilhão em um ano, gente. Veja bem, o Conselho Nacional de Justiça, junto com o Conselho do Ministério Público, aprovou uma resolução. Essa decisão padroniza pagamentos extras, né, para juízes e promotores em todo o país. Estamos falando, gente, aqui de auxílios. Olha, veja bem, auxílios, né? Alimentação, saúde, creche, ajuda de custo, indenizações por férias não tiradas. Em 2025, o valor que eu acabei de citar aqui corresponde a todo esse ano. E é só parte desses benefícios. Tem casos de valores altos que chegam a mais de 300 mil pagos em um único mês. Auxílios, por exemplo, que não pagam imposto, valores que podem ultrapassar o teto constitucional. A medida foi aprovada mesmo depois de decisões do Supremo Tribunal Federal, ou que tinham limitado, inclusive, a esse tipo de pagamento. E agora, esses benefícios podem se expandir, como disse anteriormente, para todo o Brasil. Não é uma maravilha? Pois bem, o trabalhador ganha lá o seu saláriozinho, vive lá sofrido com seus 1.600, 2.000, 3.000 e poucos reais por mês e o compromisso de pagar as continhas, né? Ali, religiosamente. É lamentável, isso é uma vergonha absoluta para o país e justamente para que esses parlamentares tenham vergonha na cara, acordem, principalmente o Senado Federal, hein? Nós estamos nos aproximando de uma eleição e que essa vai ser fundamental, inclusive, para modificar o Senado Federal e elegermos pessoas verdadeiramente compromissadas com a pátria, com a família, com os valores caros para a nossa nação brasileira. Eu vou mostrar aqui para vocês de onde eu tirei todas essas informações, né? De um texto publicado na Folha de São Paulo, né? Aliás, um texto é, muito bem elaborado, nas pesquisas muito bem feitas e que nos traz essa informação, mais uma vez, deprimente. Eu vou compartilhar com vocês. E daí a gente continua a falando dessa anomalia que ocorre no Brasil, que está de cabeça para baixo. Vamos compartilhar. Olha aí, está aí para vocês o compartilhamento, né? E olha o título aí, penduricalhos, né? Os enfeites, né? Chiques que os juízes recebem, né? E o valor que eu havia citado para vocês, né? Está aí uma matéria que, olha, eu vou voltar àquela questão do e daí, né? Que eu disse no meu comentário anterior,
que era justamente uma colocação do meu antigo professor de jornalismo, Pericota, né? Quando ele analisava ali o texto jornalístico e todas aquelas expressões que cabem dentro do lead. Então, e daí que isso importa e muito, gente, muito mesmo, porque estamos falando de dinheiro público. Esse valor não sai do nada. Ele sai do orçamento, que também financia a saúde, a educação e infraestrutura. Hum? Na prática, observe, aumenta, por exemplo, o custo da chamada máquina pública, né? Isso aí ajuda, inclusive, a ampliar as desigualdades dentro do próprio serviço público. É notório, porque uns em detrimento de outros que trabalham um tanto quanto. Né? Cria uma distância maior entre, por exemplo, quem julga e quem vive a realidade comum que nós vivemos. Né? E tem outro ponto também que deve ser tocado, como, por exemplo, quando o benefício pode ultrapassar o teto, né? E o teto deixa de funcionar. Né? E isso aí revela um detalhe assim. E aqui, gente, aqui eu vou começar a falar da parte mais importante. Então, veja bem, o que que aparece? Né? Uma decisão técnica com base, por exemplo, em estudos, segundo os conselhos. O que sustenta o problema, observe, é um padrão antigo, né? Antigo já, de autopromoção institucional. Né? Nós sempre enfrentamos esse tipo de situação. E isso foi se agravando no Brasil. E hoje nós temos essa situação aí. Então, o problema do sistema, que deveria controlar, né, está autorizando o aumento dos próprios benefícios. Olha que maravilha, é? E mais, quando algo é proibido, ele volta com outro nome. Foi isso que aconteceu aqui. Está lá na matéria, benefícios extintos, né? Que reaparece como indenização ou gratificações. Isso revela um mecanismo, não é o fim do privilégio, é a adaptação dele, gente. Correto? Sempre é um jeitinho, né? O chamado jeitinho brasileiro. E quando nós analisamos, por exemplo, uma tríade que eu desenvolvi já com um tempo de análise dos contextos, você tem ali a saúde, você tem a educação, você tem a cultura, correto? Então, veja essa questão. Menos margem no orçamento público pode significar menos investimento direto para a população, né? E isso reforça a sensação de que de injustiça. Quem sustenta o sistema não recebe o mesmo tratamento, né? E essa questão normaliza, por exemplo, a ideia de que certas carreiras estão acima, muito acima do limite comum. E o que ocorre, gente, é o que nós estamos observando hoje no Brasil. Corrói a confiança, né? Perde-se totalmente a confiança. O ponto central, agora é bom se destacar, o seguinte: não é se o juiz deve ou não deve receber bem. Né? Deve receber? Deve receber. O problema, observe, é outro. Quando o sistema cria caminhos para driblar seus próprios limites e deixa de ser equilibrado. Com isso, o que que ocorre? Passa a funcionar para si mesmo. Estamos observando isso aí diante dos nossos olhos, escancaradamente. Né? Enfim, vamos concluir isso aqui e dizer, gente, no fim, a questão
não é o benefício, presta atenção, é quem decide. E para quem a regra realmente vale. É lamentável, é lamentável, é lamentável, e olhos bem abertos, porque as eleições estão aí e temos que dar resposta. Deus guarde seus dias.